Olá, pessoal. Eu começo aqui pedindo a vocês muita atenção a este conteúdo que venho trazer aqui informações importantes. Na semana passada, houve uma live, como sempre, certo? No canal Brasil Novo, com Caco Siqueira, onde participa aí vários convidados. E entre esses convidados estava o presidente do Sindiap, Natal Léo, certo? Entre muitos assuntos abordados com interesse para os aposentados e pensionistas, deficientes, pessoas que precisam do BPC, entre outros assuntos, surgiu a oportunidade de enviar um ofício, certo? Através do senhor Natal Léo para ser entregue ao senhor Leonardo Rolim, presidente do INSS. Hoje tem uma reunião, certo? No CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência, da Previdência Social, certo? E lá está presente nessa reunião o secretário da Previdência Social, o senhor Bruno Bianco, o presidente do INSS, o senhor Leonardo Rolim, o presidente do Sindiap, o senhor Natal Léo, e a Associação dos Aposentados, COBAP, certo? Natal Léo, ele é o presidente do Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores, Sindiap, certo? Como vocês estão vendo aí na tela. E está assinado, apoios de outros canais junto a esse ofício, a essa carta que será entregue provavelmente hoje aí pelo senhor Natal Léo, certo? Os canais que apoiam aí este projeto, que, segundo o pedido do professor Walter Rodrigues, está um convite junto com o canal Brasil Novo para uma live, certo? Para que o senhor Leonardo Rolim esclareça alguns pontos que se trata aí do pente fino, a convocação, para os segurados do INSS, certo? E esses canais que estão apoiando são o canal Fênix de Informação, com o professor Walter Rodrigues, o canal Brasil Novo, com Caco Siqueira, o canal Delícias, com Ionara Abdu, o canal Meu Mundo Especial, com Robson Campos, e o canal VF News, com Verusa Figueiredo, essa que vos fala aqui, certo? Então, provavelmente hoje, esse ofício, essa carta, está sendo entregue nessa reunião que está sendo hoje, aí, dia 26, certo? Com discussões, interesses, sobre serviços e projetos do INSS, e esperamos que nesses próximos dias poderá haver informações importantes vinda aí dessa reunião, certo? Com apoio aí do presidente, o senhor Natal Léo, tá bom? Para mais explicações, para vocês saberem mais sobre esse assunto, vou trazer para vocês aqui um vídeo do professor Walter Rodrigues, participando da live aí de ontem do canal Brasil Novo com Caco Siqueira, tá bom? Então vamos ao conteúdo e caso vocês queiram, deixe os comentários abaixo, tá bom? Um grande abraço e vamos ao conteúdo do professor Walter Rodrigues. Cara, minha família ficou sem rendimento, né? O BPC? Isso mesmo, Caco. Pessoal, no nosso país já morreram mais de 450 mil pessoas, desculpem, de Covid-19. E quase 80% desse total foram idosos. E há um fato agravante que
boa parcela desses idosos que faleceram de Covid-19 recebiam BPC/LOAS. Para quem não conhece, o BPC/LOAS é o benefício de prestação continuada da LOAS. A LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. BPC é um benefício social, não é um benefício previdenciário. E o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso país é um caso seríssimo. Pessoas que recebiam BPC/LOAS, que eram o esteio da casa, ou seja, que as despesas desta residência eram pagas através deste benefício. Com a morte deste cidadão, a família ou a pessoa que ficou desamparada, desprotegida. Vamos dar um exemplo. Cidadão que recebe BPC/LOAS, vive com a esposa, vamos supor, um casal de idosos. Só uma pessoa recebe o BPC na casa. Se ele falece, ele não deixa o BPC para a esposa, porque a lei não permite que haja transferência desse benefício. Também não deixa pensão por morte, nem faz o empréstimo consignado. Então, criou-se um grande problema. Qual é? Um casal de idosos, onde um que recebia BPC mantinha a residência, este cidadão falece e deixa a outra pessoa sem nenhuma renda. Eu digo nenhuma renda mesmo, porque em certos casos, o cidadão que ficou, a cidadã, não tem dinheiro nem para comprar comida, muito menos para comprar remédios, para pagar aluguel, água, luz, gás. Este problema foi criado e nós já estamos falando disso há vários meses. O governo federal até agora não tomou nenhuma providência. O nosso canal, canal Fênix de Informação, juntamente com o canal Brasil Novo, Caco Siqueira, estamos aqui falando através desse canal. O canal Delícias com Ionara Ábido. O canal VF News de Verusa Figueiredo. E o canal Robson Campos. Nós nos unimos neste pool e enviamos um ofício para o CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. Vocês se lembram que semana passada o senhor Natal Léo participou de uma live aqui no canal de Caco Siqueira. Natal Léo é o presidente do Sindiap. E nós entregamos esta carta a ele, endereçada ao CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. A reunião será amanhã, quarta-feira, dia 26 de maio. Nesta reunião participam o secretário de Previdência Social, Bruno Bianco, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, representante do INSS, que é o senhor Natal Léo, representantes de associações de aposentados, no caso, a COBAP participa. E o que nós queremos é que o governo federal, de imediato, veja a situação desses nossos irmãos, que ficaram literalmente desamparados. As famílias também não têm como mantê-los, porque um dos requisitos para receber o BPC/LOAS é que a família não tenha condição de manter o cidadão e que a renda bruta ou a renda per capita da família seja inferior que 1/4 do salário mínimo. Então veja a situação. Pessoas de idades avançadas, muitas vezes doentes, sem poder comprar remédios, alimentos. E estamos falando isso já há cerca de 3, 4 meses e nenhuma providência até agora foi tomada. Então, o que nós queremos? Que o governo federal olhe com bons olhos esses nossos irmãos e de imediato crie um programa de transferência de renda, assim como criou o auxílio emergencial. Não dá para esperar que se crie um projeto de lei que vá para a Câmara dos Deputados, que vá para o Senado Federal, para ser sancionado, para depois fazer o pagamento a essas famílias.
tem que ser um programa de transferência de renda imediata, como é o caso do auxílio emergencial. E faz a pergunta, mas professor, como é que o governo poderia fazer isso? Através de uma medida provisória. O governo tem condições de fazer isso. A medida provisória, de acordo com o artigo 62 da nossa Carta Magna, a Constituição Federal tem força de lei. Assim que o presidente assina, ela é promulgada, ela sai em diário, publicada em Diário Oficial da União, tem força de lei. Depois vai para o Congresso Nacional para ser apreciada em 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60 dias. Então, é isso que nós estamos pedindo. E também nessa documentação que enviamos para Natal Léo, presidente do Sindiap, nós também pedimos uma entrevista com o presidente Leonardo Rolim para tratar de outro assunto que ainda durante esta live, fiquem na live que a gente vai dizer. Nós temos aqui hoje vários assuntos de extrema importância, inclusive o 14º salário, a margem social, o 13º salário e este problema seríssimo com os nossos irmãos que recebiam BPC Barra Loas. Eu estava participando, eu e Caco, há poucos minutos, numa live no canal Consignado Inteligente, de Tiago Parigiani, que nós falamos exatamente sobre isso. Neste pool de canais que nós estamos solicitando, agora solicitando de extrema urgência, de urgência urgentíssima, que o governo federal olhe por esse pessoal. Como o governo federal pode saber quem morreu, quem não morreu? Através do CAD único. O governo federal tem um CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. E pela nova lei, os cartórios têm 24 horas para informar ao INSS quem faleceu, quem casou, quem nasceu no Brasil. E para as regiões onde não tem internet, sinal de internet, são 5 dias úteis. Então, através de cruzamento de dados, o INSS sabe quem faleceu e quantas pessoas ficaram naquele núcleo familiar. Isso através deste cruzamento de dados que já é feito todos os meses, antes de rodar a maciça, ou seja, antes de rodar a folha de pagamentos. Então, é um assunto sério, é um assunto de extrema importância. Vejam que, em alguns casos, milhares de lares deste país estavam sendo sustentados pelo BPC. E na hora que esse cidadão falece, deixa desamparado. Quando tem 3, 4 pessoas que podem assumir a residência, ainda se consegue resolver parte do problema. Porque muitas vezes famílias inteiras voltaram para a casa dos pais, para a casa dos avós, por conta da pandemia e a falta de emprego, o isolamento social, tudo isso que a gente já conhece. E aquele casal de idosos, onde um dependia do outro, muitas vezes o cidadão, ou a pessoa, como eu contei aqui na live, no canal de Tiago, pessoas com deficiência visual, cegos, sem poder nem se deslocar, agora sem dinheiro nem para comer, nem para comprar remédios. Então é um problema seríssimo que eu não sei se até agora o governo federal não tomou conhecimento, porque está aí, eu já venho falando nisso há mais de 3 meses que estamos pedindo providência. Quando o senhor Natal Léo participou da última live no canal de Caco Siqueira, que eu falei sobre isso, ele disse, infelizmente eu nem havia pensado sobre isso. Então, Deus ajude que o governo tenha pensado sobre isso, porque não são poucas pessoas, são milhares em todo o país que estão sofrendo por falta de dinheiro. Vejam que o cidadão que mantinha a residência através do BPC Barra Loas faleceu. E agora? Essa pessoa que ficou, muitas vezes, 79, 80 anos, acamada, quem vai socorrer esses brasileiros? Então, está na hora de olhar. É uma questão de humanidade.
É uma questão de humanidade o governo federal procurar saber quem são esses brasileiros e tomar uma providência urgente. Não esperar que alguém morra de fome por aí, abandonado em uma casa por aí. Então, é um problema sério. Nós levamos, a partir de amanhã, ao conhecimento do CNPS. Sabemos que não é o local ideal. O local ideal seria, pelo menos, que algum deputado, senador, ou até algum componente do Ministério da Economia tomasse a frente disso, ou até o próprio ministro Paulo Guedes. Mas nós estamos aqui disponíveis. É tanto que eu vou fazer uma audiência daqui a uns dias na Câmara dos Deputados. Se me convidarem para falar sobre isso no Senado Federal, eu vou. Me proponho aí, através de videochamada. Se me chamarem para falar com o Paulo Guedes ou até com o presidente da República, podem contar comigo que eu vou. Não tem nenhum problema. Agora que o problema seja resolvido. Estamos falando de idosos, uma grande parcela com idade avançada e doentes. Não vamos deixar que esses nossos brasileiros morram à míngua, porque o nosso país não pode deixar isso acontecer de maneira alguma. Seria uma falta de humanidade muito grande. Estamos pedindo, e esta live que fique aí, porque se acontecer coisas com esses brasileiros, nós vamos mostrar essa live que nós estamos pedindo socorro para essas pessoas que não têm voz. Nós temos voz e vez, através do canal Brasil Novo de Caco Siqueira, através do meu canal, do canal de Onara Ábido, do canal de Veruza Figueiredo, do canal de Robson Campos. Este pessoal não tem voz, nem tem vez. Muitas vezes não tem nenhum celular para falar, nem tem família. Então vão deixar morrer? Eu só quero saber, eu estou perguntando ao governo federal. O governo federal vai deixar esses brasileiros morrer? É o que eu quero saber. Pois é, professor, temos lá 512 deputados federais e 81 senadores, é isso? 513. 513 e 81 senadores. Será que nenhum deles poderia fazer uma PL, né? Tem PL lá de tanta coisa, besteira. Esses dias eu vi uma PL que estava o cara preocupado com peixe, se vai pagar o negócio do defeso, se não vai pagar o defeso, e outro preocupado se vai trocar a cor da faixa da casa. Deputado fazendo PL, desculpa aí. PL de coisas que não são essenciais. E uma causa dessa que é muito essencial, ninguém toma frente, né? Nós temos aí várias famílias aí que perderam o provedor da casa, né? O mantenedor que sustenta a família, né? Que é o BPC Loas. E agora vive como? Como comentou hoje o Tiago lá, como vive a viúva ou o viúvo dessa pessoa? A Donilda falou comigo agora há pouco que é muito preocupante essa situação das pessoas que ficam aí na dependência, que dependiam do BPC Loas, que já é um salário mínimo, não é lá grande coisa, né? E vive, agora não tem mais nada. Vai comer como? Vai viver como? Como é que compra um remédio? Isso, cara, isso eu já venho falando aqui, você é testemunha há bastante tempo. Meu canal, já falei várias vezes, alertei o governo federal. Eu pedi, entrando mais um assunto um pouco à frente, nós pedimos, quando eu digo nós, esse pool de canais que nós nos unimos para realmente ir atrás dos direitos dos aposentados, dos idosos do país. Nós pedimos ao presidente do INSS, senhor Leonardo Rolim, uma entrevista. Veja, pode ser uma entrevista ou pode ser uma participação em uma live nossa. Ele escolhe o horário. Ou então, ele mesmo gravar um vídeo explicando alguns fatos, alguns pontos que ficaram ainda obscuros na última entrevista dele. Dentre os quais, o tal pente fino, que não tem data, e os canais continuam dizendo sobre pente fino. Então, nós gostaríamos de ouvir da boca dele, ele mesmo se explicando, se realmente os aposentados que têm 55 anos a 59 anos de idade, que recebem as aposentadorias, precisa ter 15 anos de aposentadoria ou não, para ficarem isentos das perícias médicas.
quando houver o pente fino, que é claro que, como sabemos, não existe data, ele já falou isso. E também gostaríamos de perguntar ao presidente como será a escolha das CIDs, Classificação Internacional das Doenças. Só a CID vai dizer que o cara, só o número da CID vai fazer com que esse cidadão esteja fora da perícia, ou além do número da CID, é a condição clínica do cidadão que vai influenciar. E, por último, gostaríamos de saber sobre... Faltou um item, Caco, que eu esqueci. Você deve estar com a lista aí. Perguntar ao presidente do INSS. São 3 assuntos que nós gostaríamos de saber. 2 já falei. Você se lembra do outro? Porque minha cabeça realmente... Era o CID, a idade, né? E o tempo de aposentadoria. E o terceiro, vou ver aqui, professor, porque eu tô com outro computador, mas eu vejo aqui no celular que eu tenho aqui. Só um minutinho. São três perguntas que a gente fez para ele. Só um pouquinho, vou ligar aqui o outro computador, já vejo já, só um minutinho. Enquanto o Caco procura, são 3 perguntas que nós fizemos ao presidente do INSS. Gostaríamos de saber. Se ele não puder nos conceder essa entrevista, ele poderia até gravar um vídeo explicando para a gente. Então seria bom que... Porque muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas, principalmente quando se fala em pente fino. Reiterando, pessoal, não existe nenhum prazo para pente fino. Isso já ficou bastante claro quando o presidente Leonardo Rolim disse. Mas ficou dúvida sobre pessoas que têm entre 55 e 59 anos. Se realmente precisam de 15 anos de aposentadoria. Sim, e a última questão, Caco, é sobre o auxílio acidente. Porque pela primeira vez o presidente disse que iria chamar auxílio acidente. Ele vai se basear em que lei para chamar pela primeira vez o auxílio acidente para as perícias médicas? Isso quando houver a perícia médica. Então, você já lembrou, justamente essa era a terceira item. Então, nós gostaríamos que o próprio presidente do INSS nos dissesse. Se ele não puder dar entrevista ou participar da live, ele pode fazer até um vídeo explicando, olha, me perguntaram 3 itens, então a resposta é essa. Porque de uma vez por todas, nós tiraríamos essas dúvidas. Não ficaria mais nenhuma dúvida. Uma dúvida que não pode ter, Caco, é sobre quando haverá pente fino. Porque isso o presidente já deixou bastante claro. Não tem data. Isso aí já ficou bastante claro. Queremos te ouvir, Birajara Barbosa. É bastante lastimável essa situação quando a gente vê que o maior índice de mortes do Covid são pessoas acima de 40 anos. Né? E a gente vê, não vê ninguém falando desse assunto, a gente não vê canais preocupados com essa situação, a gente não escuta nem de autoridades, aonde também se questiona. Um outro fato também que está me chamando bastante atenção é que pessoas que já foram teoricamente imunizadas com 2 doses estão em UTI, né, em situação muito séria. Então, e quando se começou a vacinação, se começou com pessoas acima de 100 anos, e aí ela veio baixando, até chegar a meados de 60 anos. E o que se nota é que não há essa dita imunização dessas pessoas, né, que ainda estão num grande grupo de risco. Conclamo a todos aqueles ainda que estão por aí, que se cuidem, sabe? Cuidem-se, não se atirem a gandaia, não pensem que 2 doses dessa vacina vai resolver.
tem pessoas numa situação muito crítica mesmo, com 2 doses. Então, cuidem-se, porque a prevenção é algo fundamental. Pelo que se nota, a gente não tem hoje ainda solução para a maioria dos nossos casos. E eu vejo que aí em São Paulo, o pessoal de São Paulo, principalmente, tem que ter mais cuidado. Aonde vocês são o maior número de pessoas infectadas, vocês são o maior, até pela região, né? Vocês são a maior pessoas no grupo de risco, estão com tudo praticamente fechados e não tem a quem recorrer, né? E não tem a mínima chance de chegar a algum lugar. Os 3 tópicos levantados nessa correspondência são tópicos excelentes. As pessoas realmente vulneráveis é as que estão mais expostas, e é lastimável uma situação dessa. E o que mais se lastima é que a gente não vê políticos, mesmo em véspera de eleições, interessados com saúde pública. Tem que se começar um movimento urgente no sentido de conscientização de políticos para que venham para essa luta, né? Me chama a atenção também, professor, que nós já estamos em maio e até hoje nem aquela sua sugestão de PEC das pensionistas foi protocolada. Então, a gente vê que os políticos realmente não estão interessados em fazer o bem sem olhar a quem. Pelo contrário, espero que a população brasileira tenha essa consciência na hora do voto e que vote realmente em candidatos que estejam ao lado do povo. Só que nesse momento nós temos 513, mais 81, que pouco estão se lixando, né? Agora estão discutindo reforma administrativa, né? Querem mais uma vez ferrar. Já não chega a reforma trabalhista que só complicou a vida do trabalhador, já não chega a reforma previdenciária que simplesmente ela decepou os futuros aposentados, decepou as futuras pensionistas, né? Tem casos aí de pensionistas que vão receber algumas migalhas de meses e depois não vão ter mais direito. É um outro fato também, professor, que tem que se alertar. O Dr. Tiago, na última quinta-feira, fez uma excelente explanação, onde ele dizia que tem tópicos que passaram na reforma da Previdência contra os futuros pensionistas, independente do sexo, que passou desapercebido. E ninguém notou isso aí. E que, ao longo dos anos, as pessoas vão sofrer na carne e vão entrar num estado de miséria, né? Onde nós sabemos que tem famílias que só um trabalha e o outro cuida da casa. E, nesse aspecto, essa pessoa corre o risco até de nem ter pensão, mesmo não sendo PPC-LOAS. Então, é um outro tópico também interessante de começarmos a pensar, de começarmos a explorar, de começarmos a falar, porque vai afetar milhares de brasileiros num curto espaço de tempo. Mas pouca gente fala também, professor, nesse assunto, que é o assunto das pensionistas, que é um assunto muito sério e que vai deixar muitas pessoas, reforço, em estado de miséria. Não é só o BPC, não. É trabalhador normal, conforme a sua faixa etária, vai deixar um viúvo ou uma viúva em estado de miséria, sem nenhuma remuneração. Em algumas famílias, até sem nenhuma forma